Então, é bem legal também esse que vai vir por aí. A gente espera, de repente, lançar antes do final do ano. Vamos ver, né? Oi, Ingrid, é importante porque eu só estou nessa porque realmente não aceito nenhum tipo de censura, né? Quer dizer, desde que o livro seja bom, o texto seja bom, obviamente não haverá qualquer tipo na editora, né? Enquanto eu tiver como editora-chefe, de qualquer tipo de censura a qualquer temática, a não ser que seja uma temática fascista. Aí realmente eu estou fora. Acho que está faltando alguém, não tá? Pois é, eu estou achando que está faltando alguém. Estou quase fazendo uma chamada aqui. Pois é, peraí, deixa eu só ver aqui pelas minhas anotações. Alexandre está aí, Damiro está aí, Lamela está aí, Tiago está aí, Bruno está aí, Eduardo está aí. Não, está todo mundo aí. Podemos começar, então. Podemos começar. Sim, podemos. Boa noite a todos. Me chamo Lená Medeiros de Menezes, sou editora-chefe da editora Irã e também professora emérita da UERJ, titular de História Contemporânea. É um motivo de alegria enorme estar aqui com os autores do livro Dimensões da Cultura e da Experiência Libertárias. É o terceiro livro da editora, que eu me comprometi a estar à frente, porque nesse momento, principalmente, em que nós temos todo um panorama que aponta na direção do anti-intelectualismo, na direção o que eu tenho chamado de apologia da ignorância. Então, sempre que nós colocamos um livro, né, no mercado, a gente entende que esse livro pode abrir horizontes, esse livro pode permitir que uma outra leitura de mundo possa ser feita. Eu fiquei muito feliz, particularmente, com esse livro, não apenas pelos textos, que são de uma qualidade excepcional, embora o anarquismo não seja, digamos assim, seja um tema que eu desconheça, já trabalhei também, né, com anarquismo e anarquistas, mas porque ficou um livro que me parece materialmente primoroso. Ou seja, ele tem densidade de reflexão, mas ele também é um livro que se apresenta de uma maneira muito própria. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de alguma maneira, essa capa ela se coaduna ao tema, né? E aparece como um primeiro registro, realmente, do que o leitor vai encontrar quando ele folhear as páginas. A editora é uma editora comercial, obviamente, né? Mas o nosso compromisso e o nosso propósito é realmente oferecer leituras, né, que possam fazer com que haja esse caminhar em direção ao saber, que possam abrir horizontes para as pessoas, mas também que tenham um preço acessível, porque nós sabemos bem que uma parte da dificuldade de leitura é porque os livros, por vezes, atingem preços astronômicos, 90, 100 reais. Então, na medida do possível, a editora vai tentar relacionar qualidade, que ela não vai prescindir nunca disso, e um preço acessível, né? Eu queria, nesse ponto, dizer que acho importante que o leitor
ele entenda o livro como uma obra de arte, como uma joia, por onde ele vai caminhar na leitura, descobrindo o mundo. De alguma maneira, nós estamos falando de descoberta do mundo. Esse livro em especial, possibilitando que ele reflita sobre outras dimensões do político, outras formas de proposição, e que realmente isso possa fazer com que ele compreenda melhor que não há caminhos únicos, né? Como nos fazem crer, acreditar que não há jeito de termos uma sociedade melhor. Eu queria agradecer demais a Ângela, ao José Damiro, pela proposição, pela organização do livro. Queria agradecer aos autores todos, ao Alexandre Samiz e ao Cleiton Peron, que fizeram uma beleza compromissada de prefácio, ao Eduardo Lamela, ao Tiago Silva, ao Bruno Sai Benevides, ao Eduardo Cunha, à Ingrid Ladeira e ao Igor Pomini pela qualidade dos textos que compõem essa coletânea. Queria agradecer também ao Carlos Marcelo Paz pela capa, que eu, para mim, achei primorosa, e que se coaduna à lógica da obra, né? Então, é um momento de rara satisfação para mim, pessoalmente, é um momento importante para a editora Irã. Eu não vou me delongar mais, eu acho que o evento é de vocês, e eu vou passar imediatamente, então, a palavra para a Ângela. Ângela, o comando é seu. Obrigada, Lena. Eu quero iniciar dando boa noite a todos e todas que nos escutam, que nos acompanham, e quero agradecer muitíssimo por essa oportunidade. Né? E aí eu vou começar fazendo os meus agradecimentos. Primeiro, não quer dizer que seja um ou mais, né, relevante do que o outro, todos são relevantes, mas apenas por uma questão de ordem. Eu vou primeiro agradecer ao Damiro pela parceria. Né? Nós nos colocamos esse desafio no final do ano de 2016, quando a gente fez a proposta do simpósio temático para Ampu Nacional, que foi realizada no ano seguinte, 2017, na UNB em Brasília. E foi a primeira vez que a gente teve um simpósio temático dedicado, né, ao tema do anarquismo. E aí o Damiro depois vai até falar um pouquinho mais sobre isso, então não vou me alongar nisso, mas quero agradecer a ele pela parceria. Essa parceria tem dado bons frutos para nós. Nós estamos esse ano também com um outro simpósio temático na Ampu Regional, aqui do Rio de Janeiro, que vai acontecer no final agora do mês de setembro, né, com 27 trabalhos inscritos. Então a gente reconhece que existe o campo não só da pesquisa, da reflexão e da oportunidade de se discutir a temática. Então eu agradeço ao Damiro por essa parceria. Em segundo lugar, eu quero agradecer também à professora Lena pela oportunidade, né, dela ter aceito esse desafio de editar a nossa obra, né, que não foi fácil, não é fácil editar uma obra coletiva que envolve muitos autores, né, é um vai e volta de texto, de sempre de acertar aqui e ali, enfim, mas ela conduziu isso primorosamente, então eu agradeço a ela, na pessoa dela, agradeço a editora Irã e todos os componentes da editora pela revisão, diagramação, inclusive ao Marcelo, por essa belíssima, realmente, criação da capa, né, que nos deixou, assim, bastante felizes com esse resultado. E quero agradecer a FAPERJ, né, porque o livro ele foi editado, a possibilidade de edição foi exatamente com uma bolsa que eu tive pela FAPERJ, na condição de jovem cientista do nosso estado. Então acho que é importante também a gente reforçar isso e agradecer pela oportunidade que a gente tem com esse financiamento, como Lena disse, né, de colocar livros aí para serem lidos, distribuídos, para que as pessoas tenham acesso, né, o conhecimento possa circular e as pessoas tenham acesso ao conhecimento. E, por fim, eu quero agradecer a cada um dos autores, né,
que também confiaram em nós, em mim e no Damiro, para que a gente pudesse organizar o livro, né? Primeiramente ao Alexandre e ao Cleiton, que não está aqui conosco, mas certamente está nos ouvindo, que fizeram um prefácio realmente muito digno, que só brilhantou a nossa obra. Eles aceitaram esse desafio, então agradeço muito a eles. E depois agradeço a cada um dos autores que contribuíram, né? O próprio Damiro, que tem o seu texto, a gente vai falar, ele vai falar do dele, eu vou falar um pouquinho do meu. O Eduardo Lamela, que vem aí, é nosso companheiro já há algum tempo, eu acompanho a trajetória desses rapazes e eu fico muito feliz com a contribuição dele. O Tiago Lemos, que eu também já conheço há muito tempo, de outras ampus da vida, e que também é um companheiro muito querido. O Bruno, que eu conheci um pouco mais recentemente, mas que também é um rapaz que eu acompanho o trabalho, de grande futuro. Eduardo Cunha, que também eu conheço, já tivemos em eventos juntos, que também faz um trabalho belíssimo. A Ingrid, que foi minha orientanda, minha bolsista de iniciação científica, minha co-orientanda no mestrado, e eu venho acompanhando a trajetória, né, e que enriquece também, aceitou o desafio, um pouco no meu espaço de trabalhar com as mulheres anarquistas, então isso me deixa muito feliz. O Igor, que também eu conheci mais recentemente, mas que também faz um trabalho brilhante, né, e que só trouxe aí colaboração e enriquecimento para o nosso texto, né. Então, assim, eu agradeço muitíssimo a parceria, a colaboração de todos vocês nesse sentido, e vou passar então a palavra para o Damiro, para ele falar um pouquinho, e depois a gente vai passar para cada um dos autores falar um pouquinho da sua contribuição, ok? Damiro, é com você. Obrigado, Ângela. Bem, boa tarde a todas as pessoas. É um prazer assim, estar dividindo, né, com todos esse momento. E agradecer a Lena, a professora Lena, que também apoiou. A Ângela, né, vou citar a Ângela, como ela me disse aí, a gente fez uma parceria e está muito interessante. A gente tem conseguido, assim, ampliar um pouco o campo de discussão do anarquismo dentro da história, do campo da história, né? Isso foi uma surpresa para a gente, quando na AMPU a gente conseguiu emplacar, vamos chamar assim, um simpósio temático, e depois a gente estava meio tímido lá, né, mas de repente começou, a gente chegou a ter dias da apresentação, algumas sessões de apresentação, que tivemos assim 50 pessoas, então cheia, e as pessoas querendo debater, não queriam sair dali, porque os trabalhos estavam muito bons, estavam rigorosos, né, dentro da temática. Eu acho que isso é importante, né, é um texto assim que a gente pode pensar que ele tem os textos em todo no livro, né, eles têm dois lados, né, um lado assim rigoroso, acadêmico, né, que contribui para a questão do campo, né, da pesquisa, e também, por outro lado, assim como divulgação, né, da popularização do tema, e eu acho que isso, com o livro, isso vem coroar aquela trajetória que se iniciou ali, né, naquela AMPU lá em Brasília, né. O trabalho, assim, eu fui retirar os livros com a Ângela, e o trabalho está muito primoroso, realmente a professora Lena tem razão de colocar isso, o livro, assim, está muito bonito de ler, né, tá muito, questão de arte, estética, né, tá bacana, e os textos também estão densos, né, eu acho que isso vai ser uma surpresa para quem começar a ler esse texto, a ler os livros, a ler o livro, a ler os textos que estão nele, e as contribuições de cada um, né. Eu acho que eu falaria, depois eu posso falar um pouco mais, eu passo a palavra para a Ângela, né, mas eu tenho só que agradecer a essa parceria e a todos, né, porque eu acho que todos se empenharam, aceitaram o desafio, né, porque hoje acaba sendo muito mais válido, entre aspas, assim, a pessoa encaminhar um artigo para uma revista do que publicar um livro, e acho que a gente tem que investir nos livros, eu acho que ele ainda é um instrumental, né, para o campo de pesquisa e para o campo das discussões políticas, né, e realmente ampliar o espaço dentro dessa ordem que está se levantando aí, né, mas é isso que eu gostaria de dizer, depois eu
eu retorno. Ângela, por favor. Ok, Damiro. Muito bom ouvir você, muito obrigada pelas suas palavras. Enfim, eu vou passar agora para o Alexandre, porque o Alexandre, ele junto com o Cleito fizeram esse prefácio, eu acho que é legal ele falar um pouquinho, e aí eu só quero um agradecimento especial para o Alexandre, que é meu amigo de longa data, eu não vou dizer quanto tempo, que é para não ficar uma coisa meio desagradável, né? Mas enfim, são muitos anos de estrada, de pesquisa, de contato, de parceria, já fizemos muitos trabalhos juntos, espero que tenhamos oportunidade de fazer outros tantos, enfim. Então, Alexandre, é com você. Bom, agradecer a todas e todos, né, pelos convites generosos que nos foram feitos. Aí eu estou referindo a mim e ao Cleiton, né, e dizer também que é muito curioso, né, porque esses textos que estão presentes no livro, eles são textos também que unem gerações diferentes, né? Então, nós temos escritores muito jovens, mas já com maturidade intelectual que não é pequena, é bastante grande. Envolve a minha querida professora Lenar, né, que foi minha professora na graduação. Reúne também, quer dizer, é um esforço coletivo de várias gerações e mostra que é um acúmulo. Eu acho que, de certa forma, Ângela, minha colega, né, de mestrado e depois de estrada, né, no debate sobre a questão libertária, eu acho que, por isso tudo, né, o livro, para mim, também é uma agradabilíssima surpresa, é um presente. A despeito dessa pandemia, nós podemos ainda plantar flores nesse jardim, né? Então, eu acho que é muito importante a publicação desse livro, ser a professora Leonardo também a editora-chefe dessa editora, que parece que é promissora e que parece vai acolher, sem nenhum tipo de reservas, o pensamento libertário, que não é bem-vindo em qualquer editora. Sejamos bem realistas, bem sinceros, né? Pensamento libertário não é bem-vindo em qualquer editora. Então, acho que também é muito importante a se destacar. Bom, em relação ao prefácio, né, nós tentamos no prefácio, eu e o Cleiton, né, com formações diferentes, de gerações diferentes, o Cleiton é bem mais jovem, né, abordar elementos que são fundamentais hoje né, na apreciação teórica do tema do anarquismo. Desde os anos 90, eu acho que nós estamos percebendo uma renovação que se torna mais evidente agora, de 5, 10 anos para cá, de uma preocupação mais pós-colonial na abordagem do anarquismo e mostrar que, afinal, aquilo que se dizia de que o anarquismo vinha na bagagem dos imigrantes, né, na bagagem dos europeus, e que aqui era aplicado de forma mecânica, quer dizer, foi uma visão apressada, para não dizer preconceituosa, e eu estou dizendo para não dizer preconceituosa, porque acho que era também o limite da reflexão historiográfica da época, era um limite. Né? Não podemos acusar as pessoas sob pena de anacronismo, né? Anacronismo historiográfico. Né? As pessoas tinham anarquismo para pensar o movimento operário, e esses elementos foram sendo ampliados com estudos novos. Então, eu e o Cleiton pensamos exatamente em fazer um pequeno balanço. Não foi um balanço profundo, até porque para nós não era um ensaio, né, teórico-metodológico, era apenas uma tentativa de mostrar que existe uma renovação na interpretação dos estudos do anarquismo, dos temas do anarquismo, e que o livro é uma evidência disso. O livro é uma evidência. Então, é um livro que trata de trajetórias de imigrantes, como é o caso do Nino Vasco, que é um imigrante atípico, um belíssimo texto do Tiago, como também do Domingos Ribeiro Filho, né, que é um brasileiro e que tem uma obra a se destacar e que a Ângela tem se esforçado por fazê-lo, né, e tem feito muito bem, além de outras abordagens que mereciam esse pequeno balanço que eu e o Cleiton tentamos empreender no nosso prefácio. Nosso prefácio não era uma apresentação dos textos, né? Nosso prefácio era mostrar a relevância do tema geral. E, nesse sentido, a gente procurou abordar principalmente esse aspecto
que o anarquismo ele é também produzido na América Latina, no Brasil, na América Latina. Alguns pensadores, mesmo sendo europeus, como é o caso do Neno Vasco, e a gente cita no prefácio até o caso do próprio Malatesta, chegam à América Latina com suas bagagens, obviamente, mas essa experiência de atravessar o Atlântico, essa experiência de convivência. O Malatesta foram mais ou menos 4 anos na Argentina, né? O Neno Vasco, 10 anos no Brasil, uma década, portanto. Então, essas experiências elas vão acrescentar a esses pensadores, a esses teóricos e militantes anarquistas, vão acrescentar um elemento fundamental, que o anarquista europeu, que não saiu da Europa, ele não pôde experimentar ou experienciar, né, como se diz hoje em dia, uma espécie de neologismo. Então, essa questão para nós era fundamental aparecer nesse prefácio. Né? Um prefácio que mostra que existe, sim, um anarquismo que se produz autodeterminado, e aí tem uma afinidade com o pensamento colonial, ele nasce autodeterminado. Em alguns casos, como o caso do Neno Vasco, que eu também estudei, é um anarquismo que vai retornar para a Europa a partir de uma vivência no Brasil de 10 anos. O Neno Vasco volta para a Europa, é um exemplo, né? Ele volta para a Europa e se tornará o grande pensador do anarquismo em Portugal, mas com o aporte da década brasileira. Né? Então, ou seja, é difícil dizer, né, o que seria o Neno Vasco se não tivesse vindo para o Brasil. Né? Não dá para a gente pensar dessa forma, obviamente. Então, não caberia. Mas é um fato que a década brasileira vai transformar o Neno Vasco em vários aspectos. Um deles eu cito, né? A gente cita, eu e o Cleito citamos no nosso prefácio. Né? Enquanto alguns anarquistas europeus viam com desconfiança o fenômeno da Revolução Mexicana, a partir de 1910, esses anarquistas, como Neno Vasco, a própria Emma Goldman, Alexandre Berkman, que viveram a experiência americana, né? Emma Goldman, Alexandre Berkman na América do Norte e o Neno Vasco no Brasil, eles não tinham a menor dúvida sobre o conteúdo social da Revolução Mexicana. Obviamente que essa clareza, essa lucidez, não pode ser atribuída meramente à capacidade intelectual que sobrava nesses militantes que vieram para o Brasil, para a América Latina e para a América do Norte, e que faltava dos militantes da Europa. Obviamente que isso não pode ser atribuído à incapacidade intelectual dos europeus, mas pode ser atribuída, sim, à sensibilidade que eles adquiriram na luta e na convivência na América Latina e também na América do Norte. Então, são aspectos que a gente busca destacar no nosso prefácio para exatamente aquilo que eu falei no início, para a gente autodeterminar a construção do anarquismo, entendeu? Na América Latina e na América do Norte, no caso, ao citar Emma Goldman e Alexandre Berkman. Isso, para nós, é fundamental. E a gente vai também falar sobre a questão da transnacionalidade, que é um termo, né, que foi incorporado muito recentemente em alguns estudos. Esse termo tem sido recorrente, e com o objetivo exatamente de tentar dar à obra a estatura que ela de fato tem. É uma obra que tem renovação historiográfica, que é uma renovação que está afinada com o que anda acontecendo em outras partes do mundo, e por isso mesmo ela merece, né? Não só merece, ela merece o destaque que a editora Irã está dando. Ela merece, eu acho que tem tudo para nós avançarmos no sentido de ser a primeira de muitas outras obras. Por quê? Como muito bem disse a Ângela, nós vamos ter agora um outro seminário com 27 inscritos, não é isso, Ângela? 27 inscritos, né? E certamente nós teremos massa crítica para publicar mais coisas, nós teremos debates que certamente vão projetar, não é,
luz em temas que ou são desconhecidos ou estão sendo revisitados a partir de uma outra perspectiva, de uma outra referência, a partir principalmente do esforço sério das investigações que têm aparecido sobre anarquismo, para a gente não recuar demais nos últimos 10 anos. Então, por isso tudo, nós, eu e Cleiton, penso que estou falando pelo Cleiton também, nos sentimos muito envaidecidos de termos sido chamados para fazer o prefácio dessa belíssima obra. Tá? Nós só temos a agradecer e aguardar as outras falas, porque essas sim é que vão dizer aquilo que fundamentalmente está escrito no nosso livro. Né? Então, muito obrigado e boa noite a todas e todos. Obrigada, Alexandre, por suas palavras. Foi ótimo você colocar, né, o contexto aí, a preocupação de vocês na elaboração do prefácio e o quanto ele enriquece a obra, trazendo exatamente um pouco desse panorama aí da discussão historiográfica mais atual. Bom, dentro então da dinâmica que a gente pensou, eu vou passar a palavra, Damiro, primeiro para os outros autores, e aí a gente fala no final, eu e você, né? E aí eu vou seguir o prefácio, tá? O sumário da obra, para a gente não escolher um ou outro. E dentro do sumário, tirando eu e Damiro, o primeiro nome que aparece é do Eduardo Lamela. Então, Eduardo, vou passar a palavra para você. Você tem aí no máximo 10 minutinhos para você apresentar um pouquinho do que você discute na nossa obra coletiva, ok? Tá bom, me escutam bem? Aí? Tudo certo. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar tão bem acompanhado por professoras e pesquisadoras e pesquisadores que são referências nos estudos, né? São, antes de tudo, nossas referências acadêmicas, né? Quando quais são as referências bibliográficas, são muitos dos que estão aqui presentes nessa obra, então me sinto honrado e feliz de poder participar, de poder contribuir de alguma maneira com uma pesquisa que é incipiente. Sou um jovem pesquisador, como a professora Helena colocou na contracapa do livro, né, esse encontro entre jovens pesquisadores, então me coloco no lugar do jovem pesquisador que está, né, aqui com vocês, eu acho que mais aprendendo do que, não sei, contribuindo tanto com os debates, enfim. Mas me sinto honrado de poder participar. E assim, vou apresentar um pouco, assim, bem brevemente, na verdade vou fazer um resumo da experiência da Universidade Popular, né, para não tirar a oportunidade do leitor avaliar e ler e tudo isso, mas não posso deixar de fazer referência ao meu local de origem, né, da UERJ. Então, saúdo mais uma vez os companheiros da UERJ, eu que vim da UERJ São Gonçalo, FFP, da onde que eu considero que são as minhas principais referências, uma universidade importantíssima na cidade mais populosa do Rio de Janeiro, tirando a capital. Então, para mim, é uma referência e acredito que para outros companheiros também. Então, assim, saúdo as professoras e os companheiros que vêm da UERJ, uma universidade importantíssima no debate. Bom, um outro comentário breve que eu queria fazer é que, como é importante o que vocês já falaram, né? Quando esse simpósio foi organizado lá em 2017, e eu cheguei lá e vi a sala lotada, caramba, quanta gente, né? Como foi legal, assim, uma experiência que a gente fala, caramba. Na graduação, eu também desenvolvi nos limites de uma monografia de final de curso, o tema da Universidade Popular. E aí era um pouco assim, sozinho, né, pesquisador, ainda conhecendo os espaços. E aí depois no mestrado a gente acaba conhecendo mais pessoas. Nossa, existe bastante gente. E aí quando a gente chegou lá em 2017 e viu aquela sala lotada, eu falei, caramba, que importante iniciativa. Então, mais agradecer também por esse desenvolvimento. E, bom, e aí o tema da Universidade Popular foi um desdobramento dessa pesquisa de final de curso na monografia na UERJ São Gonçalo,
é que eu acabei desenvolvendo mais no mestrado na UF, sob a orientação do Carlos Ador, que foi quem eu conheci ali naquele momento que entrei na UF, e que a gente segue desenvolvendo pesquisas, que eu agradeço muito pela oportunidade. E agora, em nível de doutorado, também desenvolvo outras pesquisas que têm a ver um pouco também com o debate realizado na dissertação de mestrado. Então, portanto, o tema da Universidade Popular foi a dissertação de mestrado na UF, que acabou também sendo publicada em 2017. E aqui nesse livro eu faço um apanhado, então esse texto é derivado dessa dissertação. E eu tento, assim, nos limites dos problemas que quem trabalha com o movimento operário na Primeira República sabe muito bem, que são os limites de fontes, as sínteses, como o Alexandre fez referência, que são muitas vezes generalistas sobre os limites do tempo. Então a gente tem todo esse esforço de tentar pensar, né, com o que a gente tem, né? E falar inclusive sobre as lacunas, né? Que a lacuna também acaba sendo historiografia. Então, eu tentei pensar essa referência, né, que a Universidade Popular é citada em diversos estudos, né, tanto os mais antigos quanto os mais recentes, são comentários do tipo, existiu até uma experiência efêmera de uma Universidade Popular, em outros estudos aparece uma experiência levada a cabo por anarquistas individualistas, né, que aí com a gente aprofundando um debate viu que não era apenas individualistas, a gente tinha militantes como Fábio Luz, por exemplo, que, sem querer tirar um pouco da leitura, né, e dar spoiler, né, do texto, mas assim, são questões que vão aparecendo com a análise das fontes. As principais fontes são os jornais é sempre esse local de divulgação, mas também de construção. As coisas são publicadas nos jornais e para nós historiadores é a nossa ferramenta principal de trabalho. Então foi uma experiência levada a cabo aqui no Rio de Janeiro, com trabalhadores e intelectuais. É muito difícil fazer essa separação. Às vezes nas análises, sínteses, a gente tem separações, são intelectuais ou são trabalhadores? Como é que a gente avalia, por exemplo, o Fábio Luz, né, super citado na historiografia, sobre quando aparece o tema do anarquismo, uma pessoa que tem formação em medicina, mas trabalhou como inspetor escolar, né, escreveu sobre anarquismo. Então, assim, as categorias são muitas vezes se mesclam, né? Então, são trabalhadores ou são intelectuais? É um pouco do que a gente vai vendo, né? A partir das fontes, e a gente tenta pensar. Então, a universidade foi uma experiência que eu considero libertária e anarquista pelas suas formas de ações, as conferências preparatórias, as angariações de fundos para a realização. As conferências eram realizadas aos domingos, não à toa, né? No horário das missas, às 19h, geralmente. Então, teria um tema aí anticlerical muito forte. Então, são temas que vão aparecendo, tenho poucos minutos, mas vão aparecendo nas fontes e enfim, vão dando os caminhos para a gente pensar essa experiência dessa circulação das ideias. As ideias estão circulando, as ideias libertárias e anarquistas, mas também estão sendo ressignificadas. O Alexandre fez referência ao Neno Vasco, que quando vem ao Brasil é que ele consegue ter a sua maior expressividade, desenvolver mais suas ideias. Então tem um monte de temas que a gente podia desenvolver sobre essa linha, mas eu convido os que estão a assistir a lerem os livros, excelentes debates, que são de valiosos pesquisadores, e eu mais uma vez agradeço a oportunidade, me sinto honrado de estar com vocês, e aproveito meus 2 minutos que resta para fazer 2 comentários. Na UF a gente reorganizou o grupo de estudos do anarquismo, né, que organizou aquelas 2 obras, História do Anarquismo no Brasil, volume 1 e 2,
Então, a gente, desde do início de 2018, a gente reorganizou o grupo de pesquisa. É um grupo que está bem ativo. A gente está organizando eventos anuais sobre anarquismo na Universidade Federal Fluminense. A gente, inclusive, agora estamos com um livro no Prelo, que é a terceira edição do História do Anarquismo no Brasil, que também conta com 17 autores, uma obra que vai ser bem legal, e faço um convite também para vocês conhecerem o trabalho, e quem está na UF ou próximo, ou é pesquisador do anarquismo no Rio de Janeiro, é o meu segundo comentário, faço convite que, se quiser, venham participar do nosso grupo, porque ali a gente tem uma biblioteca que a gente está conformando, né, configurando uma biblioteca que funciona no núcleo de estudos contemporâneos, e a gente conta com valiosas obras, assim, a biblioteca cada vez cresce mais, e faço convite que é muito bom ver a gente ter o apoio mútuo, né? A gente estuda apoio mútuo e a gente entende que o apoio mútuo também se dá nas pesquisas, a gente pode colaborar de todas as formas. Então, para quem tiver interesse, esse é o convite. Bom, acho que foi nos 10 minutos. Agradeço a oportunidade, muito obrigado e é um prazer estar com vocês. Obrigada, Eduardo, o prazer é nosso, muito bom você trazer informações sobre o GEA, né, que se reestruturou e que está aí também fazendo um trabalho muito bacana. Obrigada, viu? Então, aqui agora pela minha lista, pela minha relação, eu vou passar a palavra para o Tiago Lemos, que fala lá do interior das Minas Gerais, para falar um pouquinho sobre o texto dele. Tiago, é com você. Obrigado, Ângela. Inicialmente, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e a todas. Queria dizer que é com imensa alegria que eu compartilho esse momento com vocês. Todas as pessoas que estão aqui presentes já estiveram comigo em algum momento da minha vida, então eu gostaria de agradecer isso. Inicialmente, a Ângela, né, que eu conheço desde 2006, quando a gente participou de uma AMPU em São João del Rei, né? O Alexandre, que eu conheço pessoalmente desde 2011 e que foi uma figura central no meu processo formativo, tanto em termos acadêmicos quanto em termos militantes, né? Uma figura incontornável. Confesso que eu fico até um pouco constrangido de saber que ele foi leitor mais uma vez de um texto meu sobre o Neno Vasco. Agradecer também o Igor, né, que a gente se conhece aí também desde 2011, a gente foi mais ou menos contemporâneo durante o nosso ingresso na pós-graduação em História, em Uberlândia, o Edu também, né, que já conheço há um bom tempo, o Bruno, o Damiro, o Eduardo, que a gente se conheceu no simpósio, né, em 2017, e a Lena, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje. Bom, como a Ângela já disse, o meu nome é Thiago Lemos Silva, eu sou mestre em História pela UFO, Universidade Federal de Uberlândia, sou professor do Unipan, Centro Universitário de Patos de Minas, e também atuo nas horas vagas como livreiro, articulando aí um projeto, que é o projeto da livraria ambulante Comuna de Patos. O trabalho que eu publiquei nessa obra, né, tem como título Encontros ou Desencontros entre a Crônica de Si e a Crônica de Nós, os anos de militância de Neno Vasco no Brasil. Esse trabalho, ele fez parte, ou melhor, ele faz parte de um projeto de pesquisa maior, o qual resultou na minha dissertação de mestrado, que foi
defendida no ano de 2012, junto ao programa de pós-graduação em História da UFO, sob orientação da professora doutora Jaci Alves de Seixas, que teve como título Fragmentos Biográficos de um Anarquista na Porta da Europa, a escrita cronística como escrita de si em Neno Vasco. E fará parte também de uma publicação, né, em livro, pela editora Entre Mares, com previsão de saída para o início do ano que vem. Né? Nesse trabalho, o meu propósito, como o próprio título evidencia, é analisar o período biográfico que o Neno Vasco viveu no Brasil, entre 1901 e 1911, a década brasileira, como o Alexandre já antecipou na sua fala, tentando sublinhar os pontos de encontro, mas também de desencontros com os seus companheiros de viagem. Né? A problemática central que eu parto desse texto, ela está relacionada, né, ao fato de que o processo de constituição do movimento anarquista no Brasil é análogo ao processo de formação de seus militantes, tentando se afastar um pouco daquela demarcação já bastante criticada de que o anarquismo e os anarquistas seriam plantas exóticas de difícil ou impossível aclimatação no solo brasileiro, geralmente representado como ordeiro e pacífico pelas elites nacionais, né? Sem dúvida, a relação tecida, eu me refiro aos militantes e ao movimento, foi estreita. No entanto, ela nos coloca algumas questões que precisam maior de atenção, né? Como que era essa relação, né? Essa relação, ela pode ser homologada de imediato, ou seja, a adesão do militante ao movimento é um processo mecânico por meio do qual eles compartilham automaticamente uma identidade. No caso particular do Neno Vasco, né? Como que ele se aproxima e, ao mesmo tempo, se distancia desses outros militantes. Para poder responder, ou melhor, formular esse conjunto de questões, a minha pesquisa ela se fundamentou, né, em 3 eixos teórico-metodológicos, que são uma discussão relativa à crônica, outra a escrita de si e, por fim, a biografia, né? Que, obviamente, eu não vou adentrar e nem aprofundar para não dar spoiler sobre o trabalho, como a Ângela e o Damiro já pediram, né? Então, a partir do diálogo que eu estabeleço com autores que são próprios dessa área, né, respeitando as suas particularidades, como é o caso do Antônio Arnone Prado, do Francisco Furt Hartmann, do Benito Schmidt, da Sabina Lorigat, do Pierre Bourdieu, assim, a gente pode perceber que a trajetória, né, militante, particularmente a trajetória do Neno Vasco, ela vai se dar por meio desse processo, né, onde você tem um diálogo muito evidente entre o individual e o coletivo, né, que se caracteriza tanto por aproximações como também, né, por distanciamentos. Em relação a essa questão mais geral, a gente pode detectar pelo menos 3 desencontros, tal como eu retomo e realço no texto. O primeiro deles é o fato de que, embora o Neno Vasco seja um anarquista, o Neno Vasco é um anarquista que emigra para o Brasil já anarquista, né?
ou seja, ele já traz essa bagagem, o que diferencia ele de outros militantes, né? Principalmente aqueles que têm uma origem social mais humilde e que vão ter contato com o anarquismo só posteriormente. Então, isso relacionado às condições sociais adversas que eles encontram no país. Então, o Neno já vem formado, né? E ele já tem um projeto claro. Obviamente, ele não vai se manter congelado, né? Como a gente evidencia. A década brasileira vai ser fundamental para o seu processo formativo. Mas o que é importante a gente destacar aqui, ele não passa pelas mesmas adversidades que os outros militantes passam, né? Porque ele era uma pessoa que tinha origem pequeno-burguesa, ele era uma pessoa formada em Direito, na Universidade de Coimbra, né? Enfim. O segundo desencontro, ele está relacionado ao fato de que, embora o Neno Vasco ele seja, né, um anarquista que defende com veemência o sindicalismo revolucionário, essa adesão ela não se dá sem um contraponto crítico. É importante a gente pontuar que essa adesão ela seria muito mais estratégica do que doutrinária, né? Uma vez que ele entende que o sindicalismo revolucionário seria um meio, mas não um fim em si mesmo. O terceiro ponto está relacionado ao fato de que, embora o Neno Vasco ele fosse um militante do campo organizativo, né, ele não assumia a figura do militante clássico, ou seja, ele não organizava congressos, ele não ia discursar na frente das fábricas, ele não ia participar de greves, enfim. O seu lugar no fronte libertário era outro, era justamente na direção dos periódicos, aonde ele ajudava a construir, teoricamente, né, os destinos desse movimento. Enfim, e já concluindo, né, a gente pode dizer que, embora o Neno Vasco ele tivesse, né, um pano de fundo comum, que são as estruturas sociais que ele compartilhou com os outros militantes, né, essas estruturas elas não determinam por si só a sua experiência, né? Resta sempre uma parcela de autonomia que permite um grau de autodeterminação. Então, retomando o próprio Alexandre, né, tal como ele já coloca, a experiência, a novidade aqui, a excepcionalidade, ela se torna norma, né? Porque ele é capaz de se refazer e de se recriar. Bom, acho que é isso. Agradeço e devolvo para a Ângela. Obrigada, Tiago. Foi ótimo, fez um panorama legal aí sobre a sua abordagem, a sua pesquisa. Bom, dando continuidade, então, eu agora passo a palavra para o Bruno. É a vez dele falar um pouco do artigo dele. Bruno, é contigo. Bom, boa noite a todos. Dizer que realmente foi um prazer imenso estar hoje aqui conversando com vocês e também poder ter participado da escrita desse livro junto com pessoas, né, professores que são, de fato, as minhas referências bibliográficas, né? Foram no TCC, foram no mestrado, agora no doutorado também. Então, eu queria agradecer à professora Ângela, né? Conheci a professora Ângela numa semana da UERJ. A professora Ângela também participou da minha banca no TCC, né? Então, eu queria agradecer muito pelo convite. O professor Damiro, que eu também já conheço já há um pouquinho de tempo, já tem um pouquinho de tempo, desde a Uniri. Professora Leonard, né? Inclusive, ontem eu estava até revisando o texto e voltei a consultar o livro da senhora, desejar, vai fazer parte, com certeza, da minha tese. E o professor Samus, que praticamente aí aparece em quase todos os trabalhos sobre a anarquismo do país. Então, na verdade, eu que agradeço, né, por participar e ao mesmo tempo por estar dividindo um pouco a experiência e aprendendo cada vez mais. Agradeço também aos demais amigos, né, que, enfim, aos poucos eu fui conhecendo. Uns passei a ter mais contato, outros nem tanto, mas, de todo modo, compartilhar a experiência é muito bom.
de fato, presente, né, como até o Eduardo comentou. Bom, o trabalho que eu trouxe, né, no artigo é um pouco o resultado do meu mestrado, que eu fiz na Unirio, sob orientação do professor Carlos Romano. Hoje eu sou doutor na Fiocruz, e lá eu estudo os discursos médicos no processo de repressão ao anarquismo no Brasil, sobre a orientação da professora Ana Venâncio. Acho que é um tema que sempre aparece, né, em alguns livros, inclusive o livro da professora Lenar, aparece um pouco isso, a questão da ciência, o professor Soares também, acho que merecia uma discussão mais aprofundada sobre isso. Então, no artigo em si, né, eu faço ali, trago ali um pouquinho sobre a trajetória biográfica e a trajetória de militância de um anarquista chamado Ângelo Bandone. Né? O Bandone ele é de origem francesa, ele nasceu na Ilha da Costa, no entanto, a família dele toda é italiana. E chega ao Brasil em 1900, e aí tem um período que ele chega em São Paulo, né, mas tem um período que mora no Rio, depois regressa em São Paulo, e aqui no Brasil ele vai desenvolver uma outra face, né, eu exploro isso tanto na minha dissertação e comento isso também no artigo. Eu vou fazer igual o Thiago, eu não vou aprofundar para não dar spoiler. E aqui ele desenvolve uma outra fase da sua militância, né? Bom, então, basicamente, no artigo apresenta a experiência dele. Ele foi responsável por produzir alguns jornais, pelo menos 3 que eu posso citar aqui: o Germinal, no iníciozinho do século XX, depois mais, chegando em 1915, 16 e 17, o Guerra Sociale, né, que vai ter grande importância ali nas grandes greves gerais ali em São Paulo, e depois, na década de 20, o Alva Rosa, que vai ser, bom, pelo menos até onde eu analisei, e eu comento também isso no artigo, uma das primeiras críticas em relação ao fascismo na Itália que começa a aparecer. E além disso, né, além dele estar à frente da produção desses jornais, ele também foi bastante, escreveu bastante, né, então articulista de jornais como, por exemplo, La Batalha, de São Paulo, né, enfim, que também foi um jornal importante, do qual ele participa em diversos artigos. Outra característica dele é justamente na sua organização de escolas libertárias, né? Pelo menos a partir da minha pesquisa, eu comento isso também no artigo do livro, ele vai ser responsável por organizar 3 experiências de escolas libertárias voltadas ao filho do trabalhador, ao filho do operário. Tem uma importância também da militância dele enquanto conferencista, né? Ele sai fazendo giros de conferências, inclusive para fazer propaganda não só dos jornais dele, mas de outros jornais. Eu me recordo aqui uma passagem, ele fazendo giro de conferência para fazer a propaganda do jornal Amigo do Povo, dependendo da parte que foi citado, né? E também uma outra faceta dele enquanto um grande poeta, né? Também ele escreveu bastante, inúmeras poesias, todas foram sendo publicadas, tanto nos jornais dele e outros jornais também, e até algumas poesias no Jornal de Grande Imprensa, como, por exemplo, o Estado de São Paulo. Publicou uma poesia dele, depois eu fui encontrar. Bom, ele falece realmente em São Paulo, mas já na década de 40, viveu bastante, né? Nasceu em 1868. Bom, o que eu queria, né, destacar justamente a questão da importância dos estudos que deram ênfase às trajetórias biográficas, às trajetórias de experiência dos anarquistas. Acho que é muito importante, porque isso vai demonstrando como o anarquismo no Brasil ele foi, de fato, extremamente rico. Ele não cabe dentro de classificações, algumas classificações que vão ser postas e colocadas, seja por parte, inclusive, dos militantes em si, ou então por produções historiográficas posteriores. Então, eu faço um pouco dessa discussão também no artigo. E também demonstra, por outro lado, o como o movimento operário em si, no Brasil, nesse período da Primeira República, foi extremamente complexo, né? E também muito rico, muito bom também de ser estudado. Bom, então eu queria agradecer, eu termino a minha apresentação aqui, vou passar a palavra. De certa maneira, esse foi o panorama que eu pude dar em relação ao que eu pude contribuir com um artigo, e realmente só tenho a agradecer. Muito obrigado, professor.
A gente que agradece, Bruno, pela sua fala, pelo seu trabalho, né? E agora eu vou passar a palavra para o Eduardo Cunha. Eduardo. Bom, gente, boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui, né, dividindo mais uma vez aqui um espaço com vocês, né? Agradecer a Ângela, ao Damiro, pela organização do livro, mas também por essa atividade de vocês de criarem espaços que a gente possa, né, ter o intercâmbio de pesquisa e a troca de ideias, né? Então, teve a Ampu, agora vocês estão aí com, né, organizaram mais um, né, simpósio. Então, tenho que saudar, assim, o trabalho de vocês, que é ótimo, né, para a gente, para os pesquisadores aqui do Brasil, que a gente possa aí ter uma troca, né. Repito também aí o que o pessoal falou, uma satisfação muito grande aqui dividir espaço com pesquisadores que têm um trabalho excelente, né? E também amigos aí de trajetória, né? Damiro já participou das feiras anarquistas aqui em São Paulo, Tiago também, né? Já fizemos vários trabalhos aí, também com a biblioteca, né? E o Samis também, que, enfim, não tem palavras, né, para descrever. Bom, eu sou pesquisador, atualmente estou no doutorado, né? E a pesquisa que deu origem ao texto, né, publicado no livro, foi a minha pesquisa de mestrado, certo? Que eu estava já nos momentos finais, né? Estava no último ano, lá em 2017, e foi um espaço que me serviu tanto para não só para expor, né, a pesquisa, mas também para escutar a crítica de vocês. Foi muito enriquecedor, né? Então, grande parte do que a gente debateu lá em Brasília está presente também no texto, né? Bom, no presente texto, né, que foi publicado no livro, eu fiz mais uma discussão, né, em torno de uma perspectiva historiográfica que tem sido posta por alguns trabalhos recentes na historiografia do anarquismo, que é a questão do transnacionalismo, né? De você discutir, então, a história do anarquismo não sob uma ótica do Estado Nacional, mas também numa ótica em que o espaço se acaba discutindo por entre as fronteiras. E isso acaba enriquecendo muito, afinal, né? A própria dinâmica do movimento anarquista se deu dessa maneira. No meu caso, na pesquisa do mestrado, eu pesquisei a atividade editorial do anarquismo em Buenos Aires. Então, não só discutir a questão da imprensa, a questão dos livros, mas também entender o trabalho feito pelos anarquistas por detrás dos textos, né? Então, como que os anarquistas organizavam as tarefas editoriais para dar luz a tantos impressos? No caso de Buenos Aires, ali da virada do século XIX, início do século XX, foi um dos principais centros editores do anarquismo internacional no momento, né? Para isso, né, eu acabei, então, no meio da pesquisa, né, trazendo também alguns elementos. Obviamente, só vou citar alguns aqui, né, também para deixar ali a curiosidade para o pessoal adquirir o livro, né, e também olhar com mais atenção para os casos. Esses casos que eu fui estudando, eu fui percebendo que a organização dos trabalhos editoriais, que aí eu chamei de circuito editorial, né? Então, o trabalho de você reunir o dinheiro, de você procurar o financiamento para cobrir o custo das obras, o trabalho de tradução, o trabalho de distribuição, ele se deu pelos anarquistas em Buenos Aires em contato com anarquistas em outras latitudes, em outras cidades, que não apenas eram da Argentina, mas também de fora, né? Texto discutir
esses vínculos dos anarquistas portenhos com alguns grupos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por exemplo, né, só para citar alguns casos, tem um caso na última década do século XIX, né, de um grupo aqui do Rio de Janeiro, né, que se chamava Mocidade Comunista Anárquica, né, que estava organizando coleta, né, de recursos, juntando ali dinheiro, pedindo para que os companheiros, né, doassem qualquer tipo de quantia, para eles publicarem o texto do Kropotkin, que a gente conhece pelo nome de Aos Jovens, né? Só que aí eles traduziram como A Mocidade, né? E até por isso deu origem ao nome do grupo, né? Bom, essa coleta de recursos feita pelo grupo no Rio de Janeiro também contou com a colaboração de um grupo lá em Buenos Aires, no mesmo período. Então, o grupo de Buenos Aires recolhia os recursos e enfiava para o grupo no Rio de Janeiro. Acontece que, no início da década de 1890, a gente tem um período muito repressivo aqui no Brasil, né? A gente tem a República da Espada. E o grupo, o Mocidade Comunista Anárquica do Rio de Janeiro, os membros, eles foram presos e foram deportados. E no momento que eles enviam um folheto para a gráfica, acontece justamente a deportação. Eles acabam, então, acaba sendo empastelado, né? O folheto ele não sai da gráfica, né? Mas é curioso, porque aí o dinheiro que eles pegaram e reuniram ali para a publicação da segunda parte, que eles pagariam a gráfica no Rio de Janeiro, eles então deixam com um grupo lá em Buenos Aires, que colaborou com eles, né? Então a gente vê um primeiro momento ali de um vínculo bem estreito entre esses dois grupos, né? Esse acaba sendo um exemplo, então, de como a gente consegue olhar para essa própria história do anarquismo para além das fronteiras. Outro exemplo, por exemplo, é que no jornal, que na época, né, a gente tinha como o Lá Protesta Humana, que depois ele vai se tornar Lá Protesta, você tem grupos aqui em São Paulo que faziam a mesma coisa, também reuniam também dinheiros para aportar e para ajudar um jornal que tinha acabado de iniciar sua trajetória lá em Buenos Aires, né? Esses vínculos eles se davam não apenas, né, no momento do financiamento, mas também, por exemplo, no momento de distribuição, né? E aí a gente encontra vínculos de Buenos Aires com outras cidades e outros países também. Por exemplo, um caso que eu também eu também comento, né, no texto, é de um livreiro que ele é italiano, se chama Fortunato Serantoni. Ele vive ali em Buenos Aires nesse momento e ele colabora muito com a campanha pela libertação de um preso político na Itália, chamado Cesare Batacchi, né? Bom, o folheto que vai ser distribuído contando o caso do Cesare Batacchi, que foi preso lá em Florença, foi publicado em Buenos Aires. Então, o Fortunato Serantoni ele aproveita os vínculos que ele tem ali com o seu país natal e reúne, né, o dinheiro, ele faz todo o trabalho editorial e envia toda a tiragem, no caso foram 3.000 exemplares impressos, lá para a Itália. Momento esse, né, que também a Itália vivia também sob lei marcial. Então, a publicação de folhetos e de jornais, nesse momento, né, na Itália, não era possível. Então, os anarquistas acabam usando, né, a espécie de uma rede de militância para apoiar os seus companheiros de outras latitudes, né? Então, no texto, eu acabei, né, comentando como que essa perspectiva historiográfica que está presente, né, recentemente aí na historiografia, mas também
com mais atenção ali para o anarquismo, ela acaba se materializando na própria prática dos militantes nesse momento, né? Então, para encerrar, né, eu acho que trazendo então essa perspectiva, junto com algo que foi comentado, né, também aí pelo Alexandre, eu acho que essa colaboração aí que eu dei aí para o texto, ela se junta aos esforços, né, dos colegas para justamente pensar aí a história do anarquismo num outro prisma, né, num prisma mais renovado. Então, agradeço, pessoal, e é isso. Obrigada, Eduardo. Foi muito bom ouvi-lo, assim como todos os outros. Então, agora eu vou passar a palavra para a Ingrid, que vai falar também um pouquinho a respeito da contribuição dela na obra coletiva. Ingrid. Boa noite a todas e todos, incluindo os que nos assistem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Damiro e à professora Ângela pela oportunidade de publicar um dos capítulos do livro, e principalmente pelo espaço de falar das mulheres anarquistas. Eu queria agradecer em especial à professora Ângela, que foi a minha orientadora, que é eternamente a minha orientadora, foi minha orientadora na iniciação científica, na graduação e minha co-orientadora no mestrado, é a mentora intelectual do meu trabalho, enfim. E eu também gostaria de agradecer a editora Irã, na figura da professora Lená, por ter possibilitado, enfim, a publicação dessa obra. O meu artigo, ele está vinculado, basicamente, à minha dissertação de mestrado, que foi defendida no ano passado, na Unirio, sob a orientação do professor Carlo Romani, a quem eu também agradeço pelos comentários no artigo. E, na verdade, nesse artigo eu faço um panorama do jornal La Voz de la Mujer, que é um jornal que eu estudo, que é um jornal anarquista argentino, de mulheres para mulheres, que se consagrou, vamos colocar assim, como o primeiro jornal que se dedicava a falar integralmente, quase, sobre a temática feminina. Portanto, eu pretendo identificar nesse artigo as polêmicas em que as redatoras do jornal se envolveram, os grupos e os periódicos com que se relacionavam, os destinatários desse jornal, fazendo um complemento com um pouco da pesquisa do Eduardo Cunha, que foi uma pessoa que muito me ajudou nessa dissertação de mestrado, enfim. E também identificando algumas características desse jornal, enfim. Eu acho que eu busco entender a essência desse periódico. Ao longo da minha dissertação de mestrado, eu encontrei com várias pessoas que acabaram me dando ideias para além de falar só de um perfil do jornal, das mulheres anarquistas. E numa dessas discussões apareceu, digamos assim, o simpósio de Brasília. E eu acho que o simpósio de Brasília, eu queria ressaltar isso, o simpósio de Brasília ele foi uma grande oportunidade para os pesquisadores do anarquismo de poder se encontrar, de poder falar sobre isso, de poder divulgar as suas ideias e também da gente conseguir consolidar, digamos assim, uma rede entre nós. E dessa rede, eu acho que surgiu esse livro, né? Aqui, a maioria dos autores são os meus amigos, Eduardo, Bruno, o Tiago, enfim, que está junto conosco estudando as mulheres anarquistas. E eu acho que foi uma grande oportunidade de chegar lá, de falar sobre as mulheres anarquistas, enfim, que atualmente também é parte da minha pesquisa de doutorado, que eu curso na PUC, sob orientação do professor Diego Galeano e do professor Martim Albornoz, em que eu amplio essa pesquisa. Eu vou além do La Voz de la Mujer e eu estou interessada agora em saber das redes de militância que essas mulheres construíram, dos escritos delas em outros jornais anarquistas e também da trajetória dessas mulheres,
como, por exemplo, da Juana Rocco Buella, que foi uma anarquista que circulou aqui no Brasil e circulou na Argentina, fora todas as circulações na Europa que ela fez, da Virginia Bolten, que também era uma anarquista uruguaia, que passou um tempo no anarquismo, no movimento anarquista na Argentina, da Maria Colasso, enfim. Eu acho que esse artigo, eu acho que a dissertação de mestrado, enfim, foi o pontapé inicial para que eu pudesse dar voz para essas mulheres. E é isso que eu queria fazer aqui. Eu acho que eu queria falar um pouco menos do meu artigo e fazer um pouco mais de militância, digamos assim, para dizer que as mulheres anarquistas, elas são tão importantes quanto todos os homens que passaram pelo anarquismo. Eu acho que elas não podem ser excluídas eu sei que a Ângela está há muito tempo nisso, enfim, mas é o que eu estou falando, elas não podem ser excluídas das pesquisas, elas não podem ser excluídas, enfim, da militância, elas precisam ser exaltadas, elas precisam ser celebradas, porque elas foram mulheres que revolucionaram, de fato, os seus espaços, as suas vivências, enfim. Então, eu acho que é importante a gente estar aqui falando sobre isso, sobre anarquismo. Eu acho que é importante a Ângela ser uma das organizadoras, e eu acho muito importante que a editora Irã tenha uma editora mulher, e eu acho que isso faz toda a diferença na publicação. Enfim, eu acho que é isso. Acho que a minha fala ela tem mais o sentido de exaltar as mulheres anarquistas. A Ângela disse que não podia dar muito spoiler. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade, eu dou muito spoiler de tudo, de filmes, de livro. Então, é por isso que eu falei sucintamente, para que vocês conheçam La Voz de la Mujer, comprem um livro, pesquisem sobre o La Voz, pesquisem sobre as mulheres anarquistas, que eu tenho certeza que vai ser uma surpresa para aqueles que não conhecem o anarquismo, para aqueles que estão interessados em, enfim, entrar nessa temática. Então, eu mais uma vez agradeço. Agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu agradeço ao professor Carlo Romani por ter aceitado orientar uma pesquisa sobre mulheres anarquistas, sobre La Voz. Agradeço à professora Ângela e ao professor Damiro pela oportunidade de escrever sobre essas mulheres, pelo espaço que deram a essas mulheres. Enfim, agradeço aos meus colegas que escreveram excelentes artigos e ao professor Sames e ao Cleiton que fizeram um excelente prefácio. É isso. Acho que a obra é, de fato, como o professor Sames falou, uma luz de esperança nesse momento nebuloso que estamos agora. Obrigada. É com você, Ângela. Obrigada, Ingrid, pelas palavras generosas e superdimensionadas no que diz respeito à minha pessoa, mas, enfim, digamos que é o entusiasmo, né, da juventude e um pouco aí que a gente acaba influenciando, mesmo às vezes sem querer. Então, dentro do nosso trabalho aqui, da nossa live, eu vou então passar agora para o Igor Pomini, que vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Igor. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Ângela. Boa noite, Damiro. Primeiro, eu queria agradecer vocês, né, pelo excelente trabalho. A gente sabe que não é fácil organizar uma obra, ainda mais com uma quantidade grande de pessoas. Quanto mais pessoas, mais difícil, mais texto vai, vem, enfim. Vocês sabem como é que é difícil. Com relação ao meu trabalho, exatamente pelo mesmo motivo aí que todos falaram, para não dar spoiler, eu vou tentar falar um pouco mais das motivações que me fizeram chegar até a temática do meu trabalho, que é o surgimento, o desenvolvimento e a derrocada da autogestão durante a Guerra Civil Espanhola. Primeiro de tudo, né, a Guerra Civil Espanhola é um tema relativamente clássico, né, dentro do anarquismo, embora no Brasil não seja tão pesquisado assim. Fora do Brasil,
o tema da Guerra Civil Espanhola é muito mais conhecido, né? Um dos temas mais pesquisados do século XX. Tem até um historiador da Guerra Civil, né, espanhola, que ele fala nas contas dele. Isso é um livro que saiu já alguns anos atrás. Ele fez as contas que teria por baixo umas 40 mil obras publicadas sobre o tema. Então, isso me leva a crer que hoje, com certeza, temos mais de 50 mil obras aí sobre o tema. Então, ele é bastante pesquisado. Porém, são várias concepções diferentes sobre a Guerra Civil Espanhola. No caso, pesquisa, né, que é a autogestão, é um tema que normalmente a pesquisa ela se restringe aos anarquistas, né? As outras correntes, sejam elas liberais, marxistas ou quaisquer outras, tendem a minimizar sempre o papel da autogestão, né, e se focar em outras coisas, ou na análise do Estado, né, ou na análise de algumas figuras políticas ou partidos políticos que normalmente são superdimensionados, inclusive, dentro do processo. Isso tem raízes não só historiográficas, como raízes políticas, né? A intenção é exatamente diminuir ou mesmo excluir o processo revolucionário espanhol. Isso também não é de agora. Na época, isso já era feito, né? Tanto é que, se você pega o livro do George Orwell, Lutando na Espanha, né, que o título original, Homenagem à Catalunha, ele fala que dentro da Espanha, todo mundo, ninguém tinha a menor dúvida que se passava por um processo revolucionário, mas fora era muito pouco conhecido. As pessoas não sabiam. Não era do interesse do Partido Comunista, né, vinculado ao regime stalinista da União Soviética, não era interesse dos liberais, então ficava reduzido aos círculos dos anarquistas e dos comunistas heterodoxos, que eram também grupos pequenos, né, ao longo da Europa. Então, a história da autogestão na Guerra Civil é uma história meio esquecida. Então, a minha chegada ao tema tem a ver com isso, né? Tem a ver com esse esquecimento da autogestão, feita historicamente, né, por forças que estavam colocadas fora. Mas um outro discurso que é muito comum em relação à autogestão, que também me fez embrear por esse tema, é o caráter utópico que se costuma dar a esses processos. Utópico no sentido de irrealizável, né? Então, muita gente fala, isso é utópico, a autogestão é utópico. O que está querendo dizer com isso? Está querendo que isso não é realizado na prática, né? Então, foi basicamente através desses discursos que me fizeram chegar no tema da autogestão. E aí, estudando, né, a autogestão, isso foi... eu trabalhei com isso na graduação, trabalhei com isso no mestrado e estou trabalhando com isso no doutorado também. Esse texto, ele é fruto da passagem minha do mestrado para o doutorado, né? Então, eu estou fazendo essa transição em cima do tema autogestão. Então, o que eu procuro mostrar nesse texto é como surgiu a autogestão. Ela não surgiu do nada, ela não brotou, não é uma geração espontânea, né? Ela tem raízes anteriores à Guerra Civil Espanhola, na verdade, raízes bem anteriores, inclusive de décadas anteriores, e se intensificou a partir da proclamação da República, né, no início da década de 1930, e essa autogestão ela tem raízes
nos comitês de defesa foram criados pela CNT, que por sinal foi fruto de uma série de lutas anteriores, né, durante a década, quando os militantes anarquistas espanhóis, principalmente os da CNT, eram confrontados nas ruas por pistoleiros. Então, como uma forma de defesa, né, a CNT acabou criando esses grupos de ação, que eles chamavam, que basicamente eram grupos de pistoleiros, para revidar ou se proteger do que ocorriam. E é a partir desses grupos de pistoleiros que vão surgir os comitês de defesa, vão ser reorganizados, vão ressurgir na década de 1930 e vão dar origem à autogestão. Agora, como isso vai se dar, vai ser através de percalços, através de um movimento contraditório, cheio de indas e vindas, que vai gerar, durante a Guerra Civil Espanhola, a tomada das empresas, vai gerar os comitês de bairro e vai dar início ao processo revolucionário que nós conhecemos, principalmente na Catalunha. Então, é basicamente isso. Eu não vou me estender mais, senão eu vou acabar dando spoiler, como diz o Thiago. Os desdobramentos disso e como a autogestão foi derrotada está no texto que eu enviei aí. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigada, Igor. Muito bom ouvir você, seu trabalho, saber que você está dando continuidade às pesquisas, assim como o Eduardo, o outro Eduardo, o Bruno, todo mundo aí pesquisando, Tiago, né, que vai participar também aí de uma live no próximo sábado, né, Tiago? Então, agora eu vou passar a palavra para o meu amigo, o José Damiro, é a vez dele, né? Então, Damiro, é com você. Obrigado novamente. Bem, novamente boa noite a todas as pessoas agora que estão nos assistindo. Um pouquinho do que eu trago nesse livro, né, que é uma reflexão, um apontamento histórico da educação dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Primeiro, é importante destacar que a AIT ela vai ser justamente o lugar assim onde que vai ocorrer um grande debate, né, naquele momento, 1864 até 1872, das discussões do movimento operário, socialista, e dali que vão surgir alguns conceitos importantes e que vão orientar, no caso, a educação, o pensamento anarquista em educação, né? Então, isso é um dado importante. Eu procurei no texto, né, que está dentro da pesquisa que eu tenho feito, né, da trajetória do pensamento educacional, né, anarquista, a construção dos conceitos, a discussão sobre as experiências também, o levantamento sobre as experiências, e a circulação dessas discussões, desses conceitos, de forma transnacional, né? Então, a gente vai encontrar as discussões na Europa, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, em vários lugares, assim, vários pontos do planeta aqui, e que vão apontar a importância da educação dentro do projeto educacional anarquista, né? Dentro do projeto de sociedade, né? Então, a educação ela é fundamental. Isso, né? Da onde está saindo essa, vamos chamar assim, entre aspas, uma gênese, né? A gente vai encontrar muitas das discussões dentro dos congressos da IT, né? E alguns nomes que depois vão ser referências e vão depois também criar algumas
experiências, né, algumas práticas educacionais que vão influenciar, por sua vez, experiências em diversos lugares do mundo, né? Sempre lembrando que tem as suas particularidades, né? Uma rápida passagem, né? Não significa que uma escola moderna que é fundada, né, no Brasil, por exemplo, no início do século XX, ela seja igual, idêntica, né, com a escola moderna de Ferrer e Guardia, também no início do século XX, né, em 1901. Ela tem similitudes e carrega todo um potencial dos conceitos anarquistas em educação que estão lá, de certa forma, que eu procuro discutir dentro da Internacional, né, dentro da primeira Internacional. Eu fiz uma análise das atas dos congressos, né, que foram reunidos, e essas atas, elas trazem as discussões apresentadas pelas sessões. Então, cada sessão da IT, em determinadas países, né, e regiões, vão trazer as suas contribuições para o tema, né? Lembrando que sempre os temas eram definidos ou tinham uma orientação no ano anterior do Congresso, e então era um tempo suficiente para os movimentos, os militantes, os ativistas, né, os trabalhadores ligados às sessões, se debruçarem sobre aquele tema, e não era só sobre a educação, mas vários outros temas, né? Eu faço o recorte da educação, lembrando de outros, né? E, ao mesmo tempo que eu faço a leitura e o estudo sobre os relatórios, eu procuro também trazer algumas informações assim dos debates, de quem está se posicionando naquelas discussões, né? E aí vou deixar assim para a curiosidade de quem nos ouve aí, né, quem nos assiste, o papel de algumas pessoas, de alguns militantes na época, né, inclusive do próprio Marx, né, nas passagens da Internacional. Mas aí eu deixo para a leitura para quem tiver a curiosidade, né, de saber o que acontece ali no campo da educação, nesse recorte que eu faço, né. O conceito de educação que vai ser discutido na Internacional, ela vai se propor a uma formação integral das pessoas, né, e não em tempo integral, né, como hoje a gente escuta, de certa forma, dentro das políticas educacionais, mas uma formação integral das pessoas, desde o seu aspecto físico, do seu aspecto psicológico, moral, né, intelectual. E essas discussões, elas vão influenciar, como eu disse, por exemplo, a administração de Paul Robin, né, de um orfanato na região de Saint-Puy, na França, né, durante 14 anos, de 1890 a 1894. Paul Robin está dentro da Internacional e vai trazer as discussões sobre essa construção de uma educação integral, né, e há uma relação dele ali com Bakunin também. Então, Bakunin vai também estar fazendo uma reflexão sobre a questão da educação integral, inclusive vai produzir 4 artigos, né, publicados no jornal, numa revista, jornal-revista, naquele período, e que depois vai ser organizado uma obra única, né? E essas discussões no campo da educação vão ser assim bem polêmicas, porque nós temos assim, a um primeiro momento, algumas correntes, né, do movimento operário, né, que tem uma visão mais conservadora para naquele momento ali, né, que pode talvez dentro do entendimento deles da realidade daquela estrutura que eles estavam vivendo, a gente pode classificar, entre aspas, assim, como mais conservadora, e as posições mais, entre aspas, também avançadas, concepções mais desafiadoras para aquele momento sobre a educação, ainda sabendo dos limites da educação dentro daquela sociedade
né, em que eles estavam analisando e que eles estavam propondo, né. Então, o objetivo desse capítulo, né, é fazer uma abordagem desses conceitos, da construção desses conceitos, os embates dentro dos congressos da Internacional, mostrando um pouco a dinâmica, né, dos grupos que estavam dentro dessas sessões, em torno da educação, né, e como que se via também a educação com relação ao Estado, né, e também, em alguns momentos, a questão da educação, se ela é gratuita ou não, né? Isso eu vou deixar em aberto, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo dentro dos congressos, né, perpassando por eles, como que está se movimentando a construção, né, do que a gente vai chamar depois de anarquismo, né, como que estão sendo as relações e como as correntes vão se constituindo e que futuramente vai influenciar o movimento operário também em outros lugares da Europa, do mundo, né? Sempre resguardando a questão das leituras e das interpretações e ações de cada militante, né, na sua região, né? Aquilo que eu falei agora há pouco, né? De que não é porque é uma escola moderna que ela vai ser idêntica à escola moderna do Francisco Ferreira e Guarda, né? Mas os conceitos, então, educacionais que perpassam pela internacional, né, tem muito, né, do pensamento anarquista, né? Tem essa construção que depois vai embasar as práticas educacionais anarquistas. Então, eu convido a todos e a todas a se debruçarem sobre o livro, sobre esse capítulo, e para quem estuda educação e quer entender um pouco mais, ampliar um pouco mais, eu acho que é uma contribuição que pode ajudar, pelo menos, a problematizar e trazer algumas dúvidas, acho, porque também sair um pouco de um lugar assim confortável, né, mas está aberto às dúvidas. Então, acho que o objetivo do livro também é esse, e eu procurei, dentro desse capítulo, também traçar um pouco essas relações, né? Trazer um pouco de dúvidas com relação ao campo da educação e a construção do conceito de educação integral. Eu passo a palavra para a Ângela, e eu acho que é essa que eu vou deixar em aberto aí para as pessoas. Ok, Damiro, obrigada. Então, eu vou falar muito rapidamente da minha contribuição, né, para o livro. Aqui está o livro, né, a gente já tem, né, o livro, digamos aqui, fisicamente, a gente está fazendo chegar a todos os autores, né, ainda não foi possível, aqueles que moram fora do Rio, a gente ainda não conseguiu por conta desse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia, essas dificuldades do correio, mas a gente está vendo aí até com transportadora para a gente poder mandar o livro para vocês, tá? Para o pessoal que está fora do Rio. Bom, a minha contribuição para o livro tem a ver com a pesquisa na qual eu venho envolvida já há algum tempo, que é uma pesquisa que, vamos dizer assim, transita na relação entre história e literatura, né? Então, eu venho pesquisando um escritor brasileiro, que é um escritor libertário, completamente, vamos dizer assim, esquecido pela história da literatura, considerado um escritor menor pela crítica literária desde os anos 40 do século passado, mas que, no meu ponto de vista, como historiadora que sou, e uma historiadora, uma pesquisadora do anarquismo, considero que tem uma relevância fundamental na propaganda, vamos dizer assim, dos princípios libertários e, sobretudo, na tentativa de construir novas subjetividades a partir exatamente da sua obra. Então, nesse artigo,
eu falo um pouco dos romances de combate. Esse, a gente pode dizer que é uma noção cunhada por ele cria isso numa das obras dele, ele usa essa expressão. São romances nos quais ele discorre sobre dramas morais da época, né, no início do século XX, e dramas que envolvem, sobretudo, as relações entre o masculino e o feminino, entre homens e mulheres, e a partir daí ele vai desenvolver uma crítica social extremamente intensa, mas também ele vai apresentar soluções para aqueles dramas a partir da perspectiva libertária. Então, eu faço uma reflexão sobre essa escrita libertária, sobretudo essa literatura social, né, libertária, onde a gente percebe que a literatura ela vai ser usada não só para propagar esses princípios libertários, mas como ela também vai se alinhar a esse projeto de transformação social, moral e sexual dos libertários nesses primeiros tempos de vida republicana no Brasil. Então, eu acredito que a partir dessa literatura, eu venho me aprofundando nisso, né, nessa reflexão sobre o poder dessa palavra, né, do poder da palavra escrita para os anarquistas, e que não passa apenas pela imprensa, né, mas envolve um conjunto de práticas culturais e envolve, inclusive, a literatura. Né? No caso dele, essa literatura é importante exatamente para isso, porque, por meio da literatura, ele vai Desculpe, gente, eu não sei por que o negócio aqui, ele às vezes tem vontade própria, mas enfim, vou retomar. Por meio da literatura, ele vai criticar a moral vigente, né, e vai propor uma nova moral, uma moral baseada em formas mais livres de viver, de ser, de pensar, de lidar com determinadas questões, né, como, por exemplo, a virgindade, o casamento, o adultério, e por aí vai. E nessa referência, eu tomo a obra dele como algo que me permite pensar a produção de novas subjetividades a partir da identificação com o anarquismo. Então, é mais ou menos esse movimento que eu faço. Eu convido a todos e todas para lerem o livro, não só o meu artigo, mas todos os artigos. Eles são extremamente instigantes, do ponto de vista, inclusive, do que apontam de novidade no âmbito do anarquismo, né, do que trazem aí de inovação, mostrando como essa experiência é uma experiência que precisa ser valorizada, não só do ponto de vista histórico, mas que a gente pense também como uma possibilidade, né, dentro da sociedade na qual nós estamos inseridos, que vem cada vez mais apontando para a gente um esgotamento cada vez maior de uma série de pilares, né, sobre os quais ela foi erigida. Então, enfim, eu não vou me alongar mais, porque a gente já está aqui, eu acho que já deu o recado que a gente queria dar. Eu vou devolver a palavra para a professora Lená, para ela, como responsável pela editora, né, que ela possa aí encerrar essa nossa atividade. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que colaboraram na obra, todas que estão aqui conosco, que estão nos assistindo, tá? E espero que a gente possa, em outras oportunidades, também, né, fazer aí um outro lançamento do nosso livro e vários debates, que a gente possa cada vez mais estreitar esse canal e essa parceria e essa rede que a gente quer cada vez mais que ela se consolide, tá? Muito obrigada para todos vocês. Lená, eu devolvo para você aí a palavra. Obrigada, Ângela, obrigada a todos. Eu já tive o privilégio, obviamente, de ler o livro, né? Posso garantir que o livro é excelente, os textos são excelentes. Eu fico muito feliz com essa participação de vocês. Queria agradecer muito também pessoalmente. Eu acho que eu tenho um privilégio que não é qualquer editor que tem,
de ter entre esses autores 2 ex-alunos, né? E queria agradecer ao Alexandre pela lembrança, né, dessa nossa relação antiga, né? Agradecer ao Bruno, que teve a gentileza de lembrar do meu livro Os Indesejáveis, onde estão vários anarquistas presentes, não é isso? E dizer que a editora Irã tem um orgulho enorme de tê-los entre os seus autores. Muito obrigada por tudo, muito obrigada a todos e a todas. Ingrid, também sou militante feminista, não é isso? E agradecer aos que nos acompanharam pelo Facebook e dizer realmente que é com essa energia. Olha, é uma raridade hoje em dia, está esgotado. E dizer que realmente foi uma tarde muito gratificante, muito enriquecedora, e estaremos nós aqui novamente reunidos numa próxima oportunidade. Muito obrigada a todos e a todas, aos que estão nessa sala, e os que nos acompanharam pelo Facebook, né? E agora, fazendo um comercial, vale a pena comprar o livro. Muito obrigada.